Qual que é a melhor pool de liquidez para montar nesses momentos que o mercado tá um caos? Tá tudo uma loucura essa semana. Cada vez que o Trump abre a boca, a análise gráfica da rapaziada de cabeça, piroca e ombro vai por água abaixo. A gente nunca sabe se vai ter uma explosão para cima ou se vai ter uma explosão para baixo. Se vai ser lua positiva ou lua invertida. Então tá tudo uma loucura essa semana. Tá? Não tô culpando o Trump, aqui não entra a questão se é certo, se é errado, só tô falando do que está acontecendo. Ele abriu a boca, alguma coisa acontece, seja positivo, seja negativo. Isso está tendo um impacto muito grande em todo mundo, porque está rolando toda essa questão tarifária, que é uma parada que vai repercutir no mundo inteiro, em todos os países. E o resultado disso, né, as consequências dessas ações, sejam elas positivas ou negativas, vai vir depois, porque agora não tem como saber. Por enquanto, é tudo especulação. E o que é o mercado de criptomoeda? Justamente isso, a especulação. As pessoas especulam o que vai acontecer e o mercado já tenta precificar o futuro. O tempo inteiro o mercado está precificando o futuro. E o Bitcoin foi buscar ali a faixa dos tristes 81 mil. Quem estava operando alavancado provavelmente se lascou, porque o Bitcoin deu uma queda sensacionálica para poder liquidar essa rapaziada, fora a quantidade de grana que saiu do mercado. E mesmo com tudo isso, você vê que o sentimento da comunidade aqui, de acordo com o CoinMarketCap, está bullish para o Bitcoin. Isso aqui é uma loucura. Vamos ver o mercado como um todo aqui, como que tá o sentimento da rapaziada, ó. Esse Fear Greed seria o índice de medo e ganância. E a rapaziada tá com muito medo. Então, quando eles estão com muita ganância, é quando os mercados começam a... Uhul! A gente vê as altas, loucura, né? Só que o medo tá tomando conta. Porém, você vê que no gráfico do Bitcoin especificamente, a maioria das pessoas ainda estão muito bullish, muito positivas em relação ao Bitcoin. Não tem como ficar negativo, né, irmão? Quando o Bitcoin cai, todo mundo já entendeu. Bitcoin caiu, é oportunidade de compra. Quem que vai vender Bitcoin na queda? Os emocionados. A rapaziada que entrou com o Bitcoin a 90 mil, tá vendendo agora 83 achando que é o fim do mercado. Essas pessoas vão perder. Pessoas que não sabem nada sobre o mercado cripto, pessoas que não estudaram absolutamente nada antes de comprar Bitcoin. Pessoas que não têm estratégia de aporte, pessoas que simplesmente pegaram o dinheiro lá, foram no efeito FOMO, de eu vou comprar Bitcoin porque é a onda do momento, comprou lá 107 mil e agora tá vendendo a 80 mil, com medo de nunca mais recuperar a grana. E quando é o momento que você realmente toma prejuízo? É no momento que você vende na baixa. Comprou na alta, vendeu na baixa, meu irmão, aí você toma prejuízo. E com pool de liquidez também é assim. Não é só porque você tomou um impermanent loss que quer dizer que você perdeu. Porque você continua com aquela quantidade de criptomoedas na sua carteira. Você não perdeu absolutamente nada. Você só perde quando você vende na baixa. Dito tudo isso, vamos dar uma olhada aqui e tentar identificar boas pools de liquidez para a gente poder se posicionar nesse momento que o mercado tá um caos. Então aqui no Uniswap, quando a gente entra para explorar as pools de liquidez, né, vamos dar uma olhadinha primeiro nas pools da rede da Arbitrum. Como que elas estão? Eu gosto de organizar aqui pelo volume de um dia, para mim saber quem está movimentando o maior volume. E nesse momento, cara, que o mercado tá bem incerto, muita coisa acontecendo, eu acredito que é o momento para a gente posicionar em pools de moedas que a gente guardaria pro resto da vida, tá ligado? Pro resto da vida não, mas aquelas moedas que você faria hold. Não é o momento de fazer pool de meme coin, não é momento de fazer pool de tokenzinho arriscado aqui e ali. Esse é o momento de você se posicionar nas boas criptomoedas. Momento de posicionar numa pool de liquidez de Ethereum, pool de liquidez de Bitcoin, pool de liquidez, sei lá, se você gosta da Pendle, vai se posicionar na pool de liquidez da Pendle. Eu gosto do token ARB, vai se posicionar na pool do token ARB, uma CRV da vida, uma Zero. São tudo coisas assim, cara, que a gente sabe que tem um fundamento por trás daquela criptomoeda ou por trás daquele token. Quando não tem fundamento, para mim é tudo meme coin, irmão. Então, com meme coin, esse não é um bom momento. Mesmo que elas possam estar dando rendimentos absurdos, como sempre, da mesma forma que você ganha, você perde. E uma meme coin dessa pode vir a zero
Num piscar de olhos, igual aconteceu semana passada com o Token Metal, que muita gente já estava posicionado, eu inclusive, a gente ganhou bastante dinheiro com ela, então não posso reclamar. Mas nesse momento aqui, ó, pools de liquidez que eu faria agora, aqui na Arbitrum, essa aqui de Ethereum com dólar. Você pode ver que a gente tem um TVL de 44 milhões e um volume de 84. Muito maior. Porém, essa aqui de baixo, na taxa de 0,01, a gente tem ali 1,5 milhões de TVL e 43 milhões de dólares de volume, meu irmão. Olha a diferença dessa parada aqui. Tipo assim, tem pouquíssima grana ali, né? E o TVL tá muito absurdo. E por que tem tanta pouca grana aqui? Por causa da taxa. Então, como é a taxa de 0,01, você ganha 5 vezes menos do que aqui na taxa de 0,05. Porém, você tem muito menos grana aqui do que você tem aqui em cima. Então, como faz para descobrir, teoricamente, qual dessas pools colocaria mais grana no seu bolso? Que a gente já sabe que o ideal é o quê? Pegar uma pool onde o volume de um dia é maior que o TVL, certo? Aí a gente vai definir um range bacana para essa pool. E um outro ponto é a taxa que é cobrada. Então, a taxa de 0,01 paga um pouco menos que a taxa de 0,05. Mas como a gente faz para ter esse cálculo? Vamos abrir aqui essa pool de 0,05 para a gente dar uma olhada quanto que rendeu. Ó, 42.300 dólares nas últimas 24 horas. Então, o que você pode fazer? Você pega uma calculadora, aí você vai pegar esse valor, 42.300, e vai dividir por 44 milhões, que é a quantidade de grana que tem nessa pool. Deu um número aí que a gente não consegue identificar, você faz vezes 100. Isso quer dizer que no período de um dia, cada 100 dólares nessa pool tem a capacidade de te render 0,09 centavos de dólar. Cara, isso aqui é só uma estimativa muito por cima, tá? Porque o range é o que vai mandar na parada toda. Você pode ganhar muito mais. Tem gente fazendo 120% com essas pools nesse momento, até 200% ou mais. Então aqui é só para a gente ter uma base de qual está rendendo mais. Então aqui ela está dando ali essa base de 0,09 a cada 100 dólares. Vamos ver essa de baixo, na taxa de 0,01, só para a gente saber definir qual das duas seria melhor. Aqui a gente tem 4.300 dólares de taxa nas últimas 24 horas, dividido por 1,5 milhão, dá esse número aqui, que vezes 100 dá 0,28. Então, nesse momento, essa pool aqui está valendo mais a pena do que aquela outra. Mesmo que está na taxa menor de 0,01, ela vai te render 3 vezes mais do que a outra pool. A outra daria uma média ali de 9 centavos de dólar por cada 100 dólares dentro da pool. Essa aqui vai dar uma média de 28 centavos de dólar de rendimento a cada 100 dólares dentro dessa pool. Então aqui já deu para entender que, assim, teoricamente, olhando por cima, essa pool de liquidez na taxa de 0,01, nesse momento, com esse volume, tem a capacidade de render muito mais grana para gente. Aí qual seria um range legal para usar numa pool dessa de Bitcoin não, de Ethereum com dólar, na taxa de 0,01%? A gente pega ali o endereço dessa pool, o endereço de contrato da pool, vamos jogar lá na DEX Screener e olha que beleza, aqui a gente tem o acesso exatamente ao gráfico daquela pool. Mas Marinho, por que está mostrando $1? Porque o gráfico está meio invertido aqui, está mostrando em USD. Aí para mim poder ver em Ethereum, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar aqui em cima, ó, WETH. Pronto, agora eu vou ver o preço da pool em Ethereum. Mas Marinho, por que tantas casas para trás da vírgula? Porque aqui ele está mostrando para mim quanto eu preciso de Ethereum para ter $1. Então, por exemplo, se eu tiver 0,0005 Ethereum, isso vai dar $1. Mas é horrível você ver uma pool de liquidez ou um gráfico assim. Como que a gente faz para inverter e ver um preço que é melhor para a gente? Você vai clicar ali em cima nos 3 pontinhos e vai colocar inverter par. E pronto. Agora você tem a visualização desse gráfico num preço que fica bacana pra gente. Inclusive já tem uma marcação que eu tinha adicionado aqui. Vamos excluir ela. Vou clicar agora aqui em Full pra gente poder ter uma visualização melhor desse gráfico e já mereço o like nesse vídeo por estar te dando uma aulinha básica de análise gráfica, né? Agora vamos definir um range que seria legal para essa pool. Primeiro, o básico do básico da análise gráfica é você saber
quanto tempo que cada retângulo desse vermelho ou verde representa. Então a gente tem vários aqui, né? Esses retângulos são conhecidos como candles, cada um representa um espaço de tempo. Como a gente está no gráfico diário, quer dizer que cada um desses representa um dia. E esse é o melhor tempo de gráfico para a gente poder definir o range de uma pool. Mas você também pode escolher por candles de 4 horas ou candles de 1 hora. Nossa, Marinho, mas ficou horrível assim, cara, não tô entendendo nada. Aí você vai mexer com a boletinha do seu mouse para tirar um pouco o zoom, ó, que aí começa a tomar uma proporção um pouquinho melhor. Ah, mas ficou muito longe. Beleza, você pode aproximar essa visualização. Aí você vem aqui no cantinho onde está o preço, você clica e arrasta para cima, para você aumentar a visualização do preço. E aqui é o gráfico de 1 hora, que é um dos piores para você montar uma pool de liquidez, né? Você montar uma pool de liquidez com base no gráfico de 1 hora, você tem uma grande chance da sua pool de liquidez sair do range em menos de 12 ou 24 horas. Então, o mais indicado é você pegar aqui o gráfico diário, clica ali em D, porque eu quero ver que um candle desse represente um dia, para mim saber como que o Ethereum está se comportando nos últimos dias. E quando a gente para o mouse em cima de qualquer um desses candles, você consegue ver ali no cantinho da tela, eu vou colocar uma seta aqui para te ajudar a identificar, ele mostra ali o volume. Então tá vendo? Eu parei o meu mouse aqui nesse último candle, que é o de hoje, e ele está mostrando que hoje já teve um volume de 30 milhões de dólares nesse par de Ethereum com dólar. Aí se eu vou mudando, né, o mouse, paro no candle de ontem, por exemplo, ontem foram 31 milhões de dólares. Antes de ontem, 37 milhões. No dia 1 de abril, 19 milhões. No dia 31 de março, 16 milhões. E assim você consegue acompanhar o volume de uma pool de liquidez. Por que isso é importante? Porque às vezes você vai entrar numa pool que ali nas últimas 24 horas ela teve um grande volume, só que não foi sempre assim. Aí você vê que antes daquilo ela quase não tinha volume. Ela deu um volume ali num dia, mas agora já não está tendo volume de novo. Então, às vezes, você vai entrar numa pool de liquidez que não é tão interessante assim. Por isso que é bom você fazer uma análise dos dias para trás. Como que foi o volume? E a gente pode ver que aqui teve dia que essa pool de liquidez movimentou 348 milhões de dólares em um único dia, cara. Olha o candle desse volume aqui. E realmente, antes disso, ó, o volume era bem baixo. 500 mil por dia, 300 mil, que ainda assim é muito dinheiro, né? Mas se você pega uma pool dessa, na taxa de 0,01, que já tem 1 milhão de dólares em TVL bloqueado lá dentro, movimentar 500 mil, aí você não vai ganhar quase nada. Vai dar pouquíssimas taxas. Agora, nesse momento que a gente está tendo volumes catastróficos, é uma puta oportunidade para ganhar dinheiro com pools de liquidez mais segura. Aqui a gente está falando de Ethereum, não estou falando de pool de meme coin. Isso aqui tem a capacidade de colocar, sei lá, 3% de rendimento em uma semana no seu bolso, caso ela mantenha esse volume. E caso você escolha um bom range. Agora vamos para a escolha do range? Então qual que seria o ideal aqui para a gente montar uma pool de liquidez? Tá? Eu vou te passar aqui duas estratégias diferentes. Vamos pegar aqui um retângulo primeiro, qualquer. E aqui, primeira coisa, vamos ver como que ela se comportou nos últimos 7 dias. Então essa é uma estratégia que você pode usar. Você vê aqui os últimos 7 dias, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você pega topo e fundo dos últimos 7 dias. Aqui você tem topo e fundo dos últimos 7 dias, que é uma estratégia para fazer pool de liquidez, para quem já tem um certo conhecimento, para poder sair do impermanente loss, rebalancear esse range, mas é uma estratégia bacana. Essa pool aqui vai exigir que pelo menos uma vez por dia você dê uma olhadinha para ver se está tudo ok, tá? Ficou o preço ali de 1.750 até 2023. Preço do Ethereum. Então, enquanto ele estiver entre 1.750 e 2023, você vai estar oferecendo liquidez nesse par de ativos. E isso vai gerar muitas taxas para você. Aí, quando o Ethereum sair desse preço para cima, automaticamente a sua pool começa a vender Ethereum e você sai 100% em dólar com lucro, porque você vai comprar o Ethereum agora na faixa de 1.700 dólares para montar essa pool. Se por acaso o Ethereum sair do seu range para baixo, você fica 100% em Ethereum e para de coletar taxa. Aí você só vai tomar prejuízo se você pegar esse Ethereum e vender. Aí qual que é a melhor opção que você pode fazer?
Absolutamente nada. Muitas vezes não fazer nada também é fazer alguma coisa. Nesse caso aqui, como a gente já está no fundo do Ethereum aqui, ó, ele está no fundo do fundo, já faz muito tempo que ele não chega nesse preço. Olha só, a última vez que ele esteve nesse preço foi ali em outubro de 2023. De lá para cá, ele trabalhou acima disso. Então, dificilmente ele vai cair muito mais do que $1.700. Mas aqui eu tô te falando algo assim, uma especulação da minha parte. Como eu não sou mãe de nada nem nada, não tem como eu adivinhar o futuro. Mas a probabilidade de que isso aconteça é muito baixa. De que ele baixe ali de 1.700 e fique muito tempo fora do range. Pode até ser que ele baixe um pouquinho aqui e logo depois ele já volta para dentro do range e você continua coletando essas taxas. Então esse aqui seria um rangezinho canalha para você coletar bastante taxa com uma pool de Ethereum com dólar. Agora um range para o cara mais seguro, vamos colocar em branco aqui para diferenciar, seria você jogar um pouquinho mais para baixo aqui do 1.750, igualar ali, sei lá, em 1.715, também não acredito que o Ethereum venha a derreter tanto, e jogar o preço lá no alto, buscando um topo aqui do Ethereum na casa dos 2.500, por exemplo, ou até mesmo aqui na casa dos 2.800, que ficaria muito interessante. Aí nesse range branco aqui, o que aconteceria? Pensa comigo, você vai comprar Ethereum a $1.700 para montar essa pool de liquidez. E você vai ficar coletando taxa enquanto o Ethereum estiver nessa faixa de preço. No dia que você tomar o impermanent loss para cima, com o Ethereum ultrapassando os $2.850, a sua pool vai estar vendendo esse Ethereum conforme o preço dele vai subindo. Ou seja, é meio que um day trade automatizado para você vender o Ethereum na alta. Então vai ser um momento muito feliz, que você vai ficar 100% em dólar vendendo o Ethereum conforme o preço dele sobe. Ai, Marinho, mas aí eu vou perder a valorização do Ethereum. Cara, pool de liquidez, o objetivo é coletar taxa. Se você quer valorização de capital, ou você vai fazer hold, ou você vem aqui e monta uma pool de liquidez e joga o preço do Ethereum lá em cima, no topo histórico dele, em 4.100 e pouco. Aqui você não vai perder nada da valorização. Sua pool vai render quase nada de taxa, porque quanto maior o range, menos APR você ganha, né? Menos taxas você coleta, mas você vai ter uma pool que vai preservar o seu capital no longo do tempo e meio que você vai estar fazendo hold de Ethereum com uma pool assim e ganhando taxas ao mesmo tempo, que é muito bom. Acho que essa pool aqui deve dar um APR aí, tô só falando um achismo da minha cabeça, tá? Mas eu acho que vai te dar um APR aí de uns 20% ao ano, ou um pouco menos, tá? Que ainda assim é muito interessante. Mesmo se você pegar 1% ao mês em Ethereum, cara, você surfa toda a valorização do Ethereum e isso é bem mais interessante do que as opções comuns que a gente tem aí no mundo real. Mas aqui só um exemplo. O range do cara que quer fazer hold tá aqui em branco. Vamos pegar um outro aqui. O range do cara mais seguro que quer ganhar umas taxas com Ethereum vai ficar mais ou menos aqui, nessa faixa de preço de 1.700 até 2.890. E lá o rangezinho canalha. E aqui por último o amarelinho, aquele rangezinho canalha do cara que gosta de surfar altas taxas de APR e vai ficar de olho frenético ali nas suas pools de liquidez para estar movimentando esse range quando o Ethereum voltar a se valorizar. Agora vamos dar uma olhadinha nas pools da Base, só para você ver como está muito interessante esse momento para a gente montar pool de liquidez com as melhores criptomoedas mesmo. Olha só, já está organizado aqui pelo volume diário, tá? Então você vê que a primeira aqui também, Ethereum com dólar, 43 milhões de volume, com 19 milhões de TVL na taxa de 0,05. Em segundo lugar, a gente tem a pool de Bitcoin com dólar, cara. Aqui a gente tem um volume diário de 31 milhões e só tem 7 milhões dentro dessa pool. E tá na taxa de 0,05 também. Inclusive eu tenho uma pool dessa montada. E tá aqui, ó. Eu montei durante uma mentoria que eu tava fazendo só para mostrar, né, o quão simples é para você montar uma pool de liquidez e com pouca grana ainda, né? Você pode ver que ela já rendeu ali 1 centavo, cara. Vamos ver qual porcentagem de rendimento que dá isso aqui, ó. Pega ali 0,01 dividido por 1,56 vezes 100.
A gente tem 0,64% de rendimento. Acho que faz 2 dias que eu montei essa pool. Em 2 dias. Imagina que ela fica aí dentro desse range durante 30 dias. Vamos fazer esse valor vezes 30. Essa pool vai me render 19% em um mês. Cara, 19% em um único mês com uma pool de Bitcoin com dólar. Isso aqui é bizarro demais. Difícil você ver essas oportunidades. E nesse momento que o mercado tá um caos, essas oportunidades estão surgindo. Que tem muita gente vendendo, que quer quitar do mercado, e ao mesmo tempo, quando o Bitcoin cai, muita gente começa a comprar, então o volume tá absurdo. 19% em um mês, cara, é o que você leva em um ano na renda fixa, você não faz 19%. E aqui você pode fazer isso em um mês com uma pool de Bitcoin. Bitcoin com dólar, meu irmão. Qual que é o perigo aqui que você tem? E aqui tá o range dela, tá? Caso você queira copiar, ficou de 80 mil até 91.100. Ou seja, quem entra nessa pool agora vai comprar Bitcoin a 82.700, que é o preço que ele está agora, e quando ele sair lá em 91 mil, que você tomar em permanente loss, você vai ficar vendendo o Bitcoin mais caro em todo esse percurso, fora todas as taxas que você pode coletar com uma pool de liquidez dessa, que na minha opinião, não tem como você perder dinheiro. Você só perde dinheiro se você tomar um permanente loss com o Bitcoin indo abaixo de 80 mil novamente e você pegar e vender o Bitcoin abaixo de 80 mil, que seria algo não muito inteligente a se fazer, né? No caso, se essa pool de liquidez sai do range com Bitcoin abaixo de 80 mil, qual que é a melhor coisa a fazer? Exatamente isso. Absolutamente nada, porque não fazer nada muitas vezes também é fazer alguma coisa. E aqui é um exemplo. Se o Bitcoin baixar de 80 mil, eu não faço nada. Eu deixo essa pool aqui daquele jeitinho. Eu nem desmonto ela. Porque quando o Bitcoin voltar para 80 mil, ela já ativa de novo e eu já começo a coletar taxas mais uma vez. Inclusive, eu vou aumentar o meu aporte dentro dessa pool, porque ela tá dando umas taxas muito interessantes. E você que quer ver um passo a passo de como montar essas pools de liquidez, aqui eu falei mais sobre estratégia, tá? Sobre algumas oportunidades que tá surgindo agora. Essa semana que o mercado tá um caos, mas você não sabe como montar e quer aprender, é só você acessar agora, ó, esse vídeo que está aparecendo na sua tela, que você vai ver um tutorial completinho, passo a passo, te ensinando como colocar isso aqui no ar para que você comece a ganhar dinheiro ainda hoje.